O leão é um animal muito admirado em todo o mundo e reconhecido por muitos como um símbolo de força. Esse animal, também chamado de Rei das Selvas, apresenta grande beleza, destacando-se pela presença de uma grande juba nos machos. Apesar de ser considerado o Rei das Selvas, o leão tem sofrido com a ação humana, estando hoje classificado como uma espécie vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, IUCN, sigla em inglês. Podemos dividir os leões em duas subpopulações, a asiática e a africana. Este texto aborda as características do leão africano. O nome científico do leão é Panthera leo. Ele faz parte do reino dos animais, filo Chordata, classe Mammalia, ordem carnívora, família Felidae e gênero Panthera. Esse gênero é compartilhado com outros felinos bastante conhecidos, como o leopardo e a onça-pintada. Características gerais do leão. Os leões machos apresentam jubas, uma característica que ajuda a diferenciá-los das fêmeas. Os leões são felinos que se destacam pelo seu tamanho, sendo considerados o segundo maior felino do mundo, ficando atrás apenas dos tigres. Apresentam um tamanho de cerca de 1,37 a 2 metros, corpo e cabeça, e uma cauda que varia entre 66 e 100 centímetros. Esses animais podem apresentar de 120 a 190 quilos, mas pesos mais elevados podem ser atingidos. O leão mais pesado já descrito apresentava 272 kg. Os leões apresentam uma pelagem amarela dourada e, quando jovens, observa-se a presença de manchas claras, as quais desaparecem à medida que o animal se torna mais velho. Na ponta da cauda, é observado um tufo de pelo preto. Os machos são maiores que as fêmeas e se destacam pela presença de juba, uma grande quantidade de pelos longos dispostos ao redor da cabeça. Apesar de não ocorrer com frequência, algumas leoas podem desenvolver jubas, mas o motivo pelo qual isso acontece ainda não é bem conhecido. Habitat do leão. O leão africano é encontrado atualmente no leste e sul da África, habitando regiões de planícies ou savanas. Em vários países africanos, esses animais já foram extintos, sendo possível perceber uma tendência de declínio entre as populações ainda existentes. De acordo com a IUCN, estima-se que as populações de leões sofreram uma redução de cerca de 43% nos últimos 21 anos. Comportamento do leão. Os grupos de leões são formados por alguns machos, fêmeas e seus filhotes. Os leões se destacam por serem uma espécie que forma grupos sociais, diferentemente de outras espécies de felinos. Os grupos de leões apresentam hierarquia clara, na qual os machos são responsáveis por proteger o grupo, e as fêmeas são responsáveis pelo cuidado com o filhote e pela caça, que geralmente ocorre por meio de um trabalho em equipe. Os grupos de leões são formados, geralmente, por poucos machos, as fêmeas e seus filhotes. Os filhotes fêmeas, geralmente, permanecem no grupo enquanto crescem. Os machos, por sua vez, tendem a sair e formar seus próprios bandos. Como dito anteriormente, os machos são responsáveis por garantir a proteção do grupo. Para defender seu território, esses animais emitem um rugido forte e ameaçador, que alerta qualquer invasor de que aquele não é o seu local. Além disso, os machos marcam seu território eliminando urina. Alimentação do leão. Os leões são animais carnívoros. Os leões são animais carnívoros e se alimentam de espécies como zebras, gnus, girafas e antílopes. Apesar de se alimentarem geralmente de animais de médio e grande porte, os leões podem se alimentar de quase qualquer animal, incluindo roedores. Os leões bebem água quando esta está disponível no ambiente, mas podem suprir suas necessidades retirando água das presas. As fêmeas dos leões podem procriar quando atingem os 4 anos de idade, e os machos, ao atingirem os 5 anos. Esses animais reproduzem-se por todo o ano e são polígamos. O pico da época reprodutiva ocorre durante a estação chuvosa. A gestação dura aproximadamente 3,5 meses. Cada fêmea dá à luz, em média, 3 ou 4 filhotes, os quais nascem com peso entre 1 e 2 kg. Os filhotes ficam escondidos em esconderijos até que atinjam cerca de 8 semanas de idade. O desmame ocorre entre 7 e 10 meses, porém esses filhotes continuam dependentes até cerca de 16 meses. As leoas criam os filhotes de forma comunitária. Fêmeas que estão amamentando, por exemplo, podem amamentar filhotes de outra leoa. As fêmeas tendem a ter filhotes a cada 2 anos,
Entretanto, é comum que leões machos intrusos matem os filhotes, o que pode fazer com que a fêmea se reproduza novamente antes desse período. Os leões vivem, em média, 25 anos em cativeiro e 15 anos na vida selvagem.